I'll be the last one left when the lights go. Fala, minha rapaziada. Boa noite ou bom dia. Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia aí de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação aí, vamos direto do bilhete do canal. Para esse sábado aí, dia 21/9, eu deixei uma tripla. Deixei o jogo do Frankfurt contra o Mönchengladbach para sair mais de 1,5 na partida. Deixei o Real Madrid para vencer o jogo. E deixei o jogo do Reims contra o PSG para sair mais de 1,5 na partida. Esse bilhete aí com odd, com base de 1,62. Cravamos o bilhete do canal, tá? Estamos vendo uma sequência aí no terceiro dia consecutivo aí de green de bilhete do canal, graças a Deus. Ó, outra coisa também, para quem me segue lá no Instagram, já deixei aí, né? Bruno Green 7. Quem quiser dar uma olhadinha lá ou já me acompanha. Ontem eu não consegui deixar bilhete, fiquei trabalhando o dia inteiro de forma intensa, não consegui parar ali para poder montar alguma coisa que já tinha estudado, ou alguma oportunidade de mercado, para poder unir e publicar lá. Então, ontem eu fiquei em off no Instagram, mas hoje eu botei um bilhetinho lá. Cravamos o bilhete do Instagram também, tá? Deixei lá o Real Madrid para vencer e o Corinthians para vencer. No bilhete lá deu uma odd de 1,93, cravamos também um bilhete de lá, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como foi o nosso sabadão aí. Peço desculpa, tá? Ontem eu havia falado que a gente ia trabalhar em 12 jogos. Eu que calculei errado quando eu peguei para fazer ali o resumo ali, escrever. Eu tinha colocado um jogo a mais. A gente trabalhou em 13 jogos. A gente ficou com 12 greens e apenas um red pelo meio do caminho. Pô, tem sido dias bons, tem sido semanas boas. Se eu não me engano, a gente está tendo uma sequência, acho que de 2 semanas muito boas. No máximo aí, quando a gente separa essas grades extensas, pegando 2 heads ou apenas um head, tem sido 2 semanas aí em sequência muito boas aí. Quem vem trabalhando comigo aí sabe. E agradeço sempre por quem está comigo aqui, né? Vamos lá. Vamos que a gente tem muita coisa pra gente conversar sobre. Vamos comentar como é que foi o nosso sabadão então. Já mencionei, né? 13 jogos, ficamos com 12 greens e um red. Vamos ver como foi. Primeiro jogo, trabalhamos lá na Superliga da China. O jogo do Changchun contra o Shanghai Port, a equipe visitante Shanghai Port para vencer a partida, o bilhete bateu. Quem esperou aqui, trabalhou no ao vivo, conseguiu pegar um bilhete do Xangai aí com mais de odd acima de 2, porque o jogo ficou empatado em 3-3 no segundo tempo e o Shanghai Port fez um golzinho já no final, então conseguiu pegar uma odd acima de 2 aí quem operou no ao vivo. Vamos lá, dando sequência. Na segunda divisão da Alemanha, na Bundesliga 2, trabalhamos aí no Nürnberg contra o Hertha Berlim para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Dando sequência, trabalhamos em 3 jogos na Premier League. West Ham contra o Chelsea para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Leicester contra Everton para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Liverpool contra Bournemouth, Liverpool para vencer, o bilhete bateu. Aqui, o nosso único resto do dia, trabalhamos aí na Croácia, no jogo do Slaven Belupo contra o Dinamo Zagreb. Mencionei que havia mercado para gols, mas deixei como bilhete para esse jogo o Dinamo Zagreb para vencer. Então aqui foi o único resto do dia. Quem foi em gols conseguiu pegar algo melhor, conseguiu gabaritar o dia, né? Se pegou a sequência que eu mencionei. Quem foi comigo aqui em Vitória e Dinamo Zagreb, ficamos com esse único resto do dia aqui. Vamos lá, dando sequência. Trabalhamos aí na Alemanha, da primeira divisão, no jogo do Frankfurt contra o Mönchengladbach, para sair mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Na Arábia Saudita, cheguei a mencionar que haviam aqui alguns bilhetes. Quem quisesse aproveitar a vitória aí do Al Hilal, que tinha um histórico de vencer, tinha valor, ou pegar uma chance dupla, também tinha um valor muito grande. Mas eu, Bruno, fiquei em mercado de gols para sair mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Dando sequência aí, trabalhando na Holanda, Países Baixos. O jogo do GA Eagles contra o Ajax para sair mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Deixa eu até recorrer aqui. Deixa eu ver se eu deixei. Deixei isso mesmo, deixei gols. Pensei que tinha deixado o Ajax na dupla. Deixei gols, deixei mais de 1,5. Bilhete bateu. Na Alemanha, voltando aí para a segunda divisão, Bundesliga 2, deixamos aí o Kaiserslautern contra o Hamburgo para sair mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Finalizando aqui os últimos 3 jogos. No Brasileirão, trabalhamos aí no Corinthians para vencer a partida. O bilhete bateu. Trabalhamos aí no jogo do Real Madrid contra o Espanhol, Real Madrid para vencer a partida, o bilhete bateu. E para finalizar o dia, trabalhamos na França, na Ligue 1, no Reims contra o PSG para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete também bateu, tá? Então, grade extensa, em 13 jogos, 12 greens, apenas um red. Que sequência boa aí. Ó, antes de eu passar os jogos aqui do domingão, já vou até comentar aqui de antemão aí pra gente já ficar com aquele gostinho de água na boca aí. Tem uma grade extensa pro domingo, tá? A gente tem 17 jogos aí pra trabalhar. Vou tentar entrar e sair nos jogos aí, só dando palpite, mostrando o gráfico, pra gente poder trabalhar e não ficar um vídeo muito grande, tá? Uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. Rapaziada, comenta aí, mostra pra mim como é que tá a situação de vocês aí. Pô, tá conseguindo gerenciar, tá conseguindo fazer um dinheiro. Conversa comigo aí, vamos dialogar, rapaziada. Cai comigo aqui, sempre comenta, a gente tá numa roda de amigos aqui.
canal é mais de vocês do que meu. Pô, fico muito feliz quando eu pego aqui essas sequências aqui de green aqui, que eu falo, pô, se eu tô conseguindo lucrar, a rapaziada que tá comigo, que tá operando junto aí, com certeza tá lucrando também. Ó, outra coisa, talvez eu vou tentar montar um bingozinho, vou tentar postar tanto aqui, nem que seja um shotzinho, quanto lá no Instagram. Outra coisa, quero até que vocês comentem sobre isso aí, porque eu estou usando para mim e tem dado muito certo. Alguns amigos meus ao redor têm entrado, têm conseguido pegar, mas eu não gosto muito de fazer um bingo com jogos tão grandes. Tem valor? Tem, mas eu não, eu sou muito fã de fazer essa parada e falar assim, pô, o cara pode vir a quebrar. Por mais que eu falo assim, ó, opera com a tua gestão de banca. O cara querer colocar um dinheiro ali muito grande, se empolgar e às vezes tomar um head. Porém, ó, semana passada eu montei um bilhete, não publiquei, não fiz nada, mas eu trabalhei pra mim, montei um bilhete com odd 15, bateu. Não preciso nem publicar, vocês sabem que eu sou sincero, não tenho por que mentir, eu trabalho. Eu publiquei. Hoje eu fiz um bilhete com odd 8 também, eu consegui cravar esse bilhete, sendo que eu ainda não estou divulgando, porque tipo assim, eu fico com receio de eu falar, pô, a galera se empolgar, pegar e, sei lá, dar um head, porque tem hora que eu faço e dá um head, mas tem momentos que eu tô conseguindo fazer e tô pegando o green. Então, rapaziada, aí, se vocês quiserem, pode comentar comigo aí, Bruno. Põe aí, pode colocar um bingozinho. O que que eu tenho feito nos meus bingos? Eu tenho colocado a forma mais conservadora possível. Às vezes eu coloco 10 jogos, aí bate uma odd, igual eu fiz na semana passada, eu coloquei uma grade, se não me engano, foi com, acho que com 12, acho que foi 12 ou 13 jogos, e o bingo bateu, esse de odd 15 que eu mencionei aqui, conversei com vocês. E essa semana agora, o de hoje que eu fiz no sábado, eu botei apenas 6 jogos. Deu uma odd que eu mencionei aí, né? Até falei, acho que foi 8, se eu não me engano. 8, eu não gravei, acho que foi 8, se eu não me engano. Tem até que olhar lá para me recordar. Enfim, quem tiver disposto aí, quiser trabalhar dessa forma, publica aí, comenta aí que a gente vai se falar. Bruno, quero trabalhar no bingo junto contigo. Aí eu vou e publico. Se eu ver que a galera se agrada, eu vou, monto aqui uma na segurança e divulgo. Mas sabendo que é um risco a se correr, é um bingo, tá bom? Pode bater. E a pessoa dá muito bom e ficar feliz, como pode também ser um head, tá bom? Aí é um risco a mais. Quem quiser correr, comenta aí, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar no nosso domingão aí. Vamos lá. Dia 22/9, separei uma grade aí, já mencionei, com 17 jogos. Vamos lá, primeiro jogo aqui, segunda divisão da Alemanha, 8h30 da manhã. Eu tenho Magdeburg enfrentando o Kauru. Momento atual, a equipe da casa, segunda colocada, enfrentando a quinta. A equipe da casa, últimos 5 jogos, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto entre as duas equipes, eu tenho aí ora a equipe da casa, ora a equipe visitante, e eu tenho aqui um histórico de empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Segunda divisão da Alemanha, mercado para gols. Eu venho buscar aqui o mercado de gols. Por quê? Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, mais de 1,5 em todos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 em 4. E últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 em todos. Então, bilhetinho para essa partida aqui, ao meu ver, para ficar tranquilo, pagando por volta de 1,19, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Vamos lá, jogo de número 2. Agora, Alemanha, mais a Bundesliga feminina, 9 horas da manhã. Vou até anotando aqui para não me perder nas falas. Eu tenho aí o Potsdam feminino enfrentando o Eintracht Frankfurt feminino. Momento atual, a equipe visitante, quarta colocada. O Potsdam, com a equipe que subiu, tá? Da segunda divisão para a primeira, aqui na Liga Feminina, tá bom? No momento é a última colocada ainda, não venceu na competição. Momento atual da equipe da casa, últimos 5 jogos, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, tem um histórico mais recente a favor da equipe visitante do Frankfurt, apesar de uma vitória da equipe da casa e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? A vitória da equipe visitante. Tá pagando o bilhete aí por volta de 1,26. Eu deixo o Frankfurt para vencer essa partida, bilhete para esse jogo. Acredito nas vitórias das meninas aqui do Frankfurt. Vamos lá. Terceiro jogo agora. Vamos retornar aqui para a gente não se perder. Vamos pro terceiro jogo. Se perde não, Bruno. Vamos lá, sequência. Noruega agora. Terceiro jogo, às 9 horas da manhã. 9h30, né? Para ser mais exato, da manhã. Eu tenho o Bran enfrentando o Bodoglin. A equipe visitante, a primeira colocada, o Bran, no momento, é a quarta colocada da competição. Momento atual da equipe da casa, últimos 5 jogos, um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho aí oscilações, ora equipe da casa, ora equipe visitante e empate pelo meio do caminho. Noruega, mercado para gols, vem buscar gols aqui. Últimos 5 jogos entre as duas, mais de 1,5 em todos. Últimos 5 jogos do Bodoglin, mais de 1,5 em 4. E últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 em todos. Então, bilhetinho aqui na segurança para ficar tranquila, para sair
mais de gol e meio na partida, pagando aí por volta de 1,15. Deixo como bilhete para esse jogo. Jogo de número 4, vamos lá, às 9h30 da manhã. Mesmo horário aí, vamos para a Holanda. Eu tenho Feyenoord enfrentando Breda. Feyenoord, no momento, o 10º colocado enfrentando Breda aí, que é o 12º. Perdão. Últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto entre as duas equipes, eu tenho aí um histórico a favor, até da equipe da casa, do Feyenoord, e eu tenho aqui uma vitória do Breda, um histórico mais antigo. O que eu venho buscar aqui? Um mercado de mais de 2,5 gols na partida. Por quê? Eu tenho aqui um histórico da equipe da casa vencendo as partidas? Tenho, pelo menos os últimos 4. Porém, não vou confiar muito nesse histórico do Feyenoord. Para mim, essa odd está desregulada, está pagando para mim aí 1,14, eu não vou me arriscar. Eu prefiro operar em mercado de gols, que eu estou vendo maior valor. Porque eu tenho aqui nos últimos 5 jogos apenas uma vitória do Feyenoord. E eu tenho aqui um histórico da equipe visitante até com derrotas e algumas vitórias. Então eu, Bruno, considerei, para ficar tranquilo nesse jogo, mercado de mais de 2,5 gols na partida, é onde está dando para operar. Por quê? Últimos 5 jogos entre as duas equipes, eu tive mais de 2,5 gols em todos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive aí mais de 2,5 gols em 4. E últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive aí mais de 2,5 gols em 3. Ao meu ver aqui, Bruno, tá? Dizendo eu, Bruno, eu considero um bilhete aqui de melhor segurança, o bilhete de mais de 2,5 gols na partida, pagando aí por volta de 1,37, eu, Bruno, deixo como bilhete para esse jogo. Vamos lá agora, jogo de número 5, vamos aqui para o Brasileirão, né? Sendo que é o feminino, às 10 horas da manhã. Eu tenho a final, né? Entre Corinthians feminino e São Paulo feminino. O primeiro jogo foi 3-1 para a equipe aqui do Corinthians, agora é o jogo da volta. Eu tenho aí o Corinthians nos últimos 5 jogos, uma derrota, um empate, 3 vitórias. E o São Paulo vem aí de 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho até um histórico a favor aqui do Corinthians e um empate no meio do caminho. O que eu venho operar aqui? Eu venho buscar mercado de mais de 1,5 gol na partida. Tá aberta essa possibilidade aí. Por quê? Últimos 5 jogos entre as duas equipes, eu tive mais de 1,5 gol em todos. Últimos 5 jogos do São Paulo, eu tive mais de 1,5 gol em 3. Tem um jogo aqui contra a Ferroviária que tá 1-1, mas só saiu um gol na partida aqui. Então eu tenho aqui mais de 1,5 gol em 3. E nos últimos 5 jogos do Corinthians, eu tenho mais de 1,5 gol em 4. Ao meu ver aqui, eu tenho uma equipe que já sai perdendo, que é o São Paulo, querendo ou não, vai ter que se expor. E se expor, ela corre o risco de tanto fazer gols como sofrer. Para meu ver aqui, ficar tranquilo, pagando aí por volta de 1,23, é para sair mais de 1,5 gol na partida, deixo como bilhete para esse jogo. Vamos lá agora para o jogo de número 6. Vamos para Dinamarca. Deixa eu acompanhar o caderninho aqui para não me perder. Jogo de número 6. Dinamarca aqui, da segunda divisão. Aqui tá como primeira, mas é a segunda divisão, tá? Eu tenho aí o Odense enfrentando o Roskilde. Nome estranho, né? Vamos lá. Momento atual da equipe aí, da casa, lidera a competição, né? A primeira colocada, enfrentando a penúltima colocada da competição. Momento atual da equipe da casa, últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto entre as duas equipes, eu tenho um histórico total aí a favor da equipe da casa. O que eu venho buscar para esse jogo? Quem quiser pegar aqui a vitória, tem valor, tá pagando por volta de 1,24, tem um histórico de vitórias. Porém, eu, Bruno, para ficar tranquilo, eu prefiro pegar aqui o mercado de gols. Eu tenho nos últimos 4 jogos entre as duas, mais de 1,5 gol em todos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tenho mais de 1,5 gol em 4. E os últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tenho mais de 1,5 gol em todos. Então, ao meu ver aqui, para ficar tranquilo nesse jogo, pagando bilhete por volta de 1,15, eu deixo para sair mais de 1,5 gol na partida, bilhete para esse jogo. Vamos lá, jogo de número 7. Vamos lá, deixa eu me pegar aqui o caderninho para acompanhar. 11h15 da manhã, eu tenho La Liga lá na Espanha, eu tenho o Atlético de Bilbao enfrentando o Celta de Vigo. Momento atual aí, a equipe da casa, sexta colocada, enfrentando a oitava. A equipe da casa, aí, nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante vem com o mesmo retrospecto, né? Vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto entre as duas equipes, eu tenho oscilações. Ora a equipe da casa, ora a equipe visitante. O que eu venho buscar aqui? Mercado também de gols. Eu tenho nos últimos 5 jogos das duas equipes, mais de 1,5 gol em 4. Eu tenho nos últimos 5 jogos do Celta, mais de 1,5 gol em todos. E últimos 5 jogos do Atlético Bilbao, mais de 1,5 gol em 3.
Então, ao meu ver aqui, para ficar tranquilo, é para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Tá pagando aí por volta de 1,26 é o bilhete para esse jogo aqui. Vamos lá. Jogo de número 8 agora. Vamos para Países Baixos. Vamos voltar para a Holanda. Eu tenho às 11h45 da manhã o Sintard enfrentando o PSV. PSV aí, equipe visitante, vem muito forte nesse ano novamente, né? Já é a segunda colocada em 5 jogos, fez 20 gols, sofreu apenas 3, enfrentando a 11ª colocada. Momento atual da equipe da casa, últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho até um histórico do PSV vencendo, porém jogando em casa. E eu tenho alguns empates aqui pelo meio do caminho. O que eu venho buscar para esse jogo? Mesmo jogando fora, eu acredito aqui na vitória do PSV, pelo momento atual da equipe aqui, vindo muito forte nesse ano. Pagando por volta de 1,20, eu deixo o PSV para vencer essa partida, bilhete para esse jogo. Vamos lá, próximo jogo, jogo de número 9. Vamos agora para a França, Ligue 1. Meio-dia, eu tenho o Brest enfrentando o Toulouse. Momento atual das duas equipes, a equipe visitante, 12ª, a equipe da casa, 14ª. Momento atual da equipe da casa, últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, mesmo retrospecto quase igual, né? No confronto direto, eu tenho um histórico até a favor da equipe da casa do Brest e alguns empates pelo meio do caminho. O que eu venho trabalhar aqui? Mercado de gols. Últimos 5 jogos entre as duas equipes, mais de 1,5 em todos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 em 4. E últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 em todos. Bilhetinho natural aqui na segurança, ao meu ver. Pagando aqui por volta de 1,32. Para mim tá até desregular essa odd. É para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Vamos agora para o nosso jogo de número 10. Vamos para a Inglaterra, meio-dia e meia. Eu tenho um jogão de bola aí, né? Vou tentar assistir. Eu tenho o Manchester City contra o Arsenal. Momento atual, a equipe da casa já é a segunda colocada aí, né? Vem num momento muito forte. 4 jogos, 4 vitórias. Enfrentando o Arsenal aí, que no momento é a 5ª colocada da competição. Momento atual aí do Manchester City. Nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 4 vitórias. O Arsenal vem aí nos últimos 5, 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, tem até uma certa forma oscilações aqui. Ora a equipe da casa, ora a equipe visitante e alguns empates pelo meio do caminho. O que eu venho trabalhar para esse jogo? Uma chance dupla a favor do Manchester City. Acredito que o City não perca a partida, no máximo empate. Tá jogando em casa, dentro dos seus domínios, diante da sua torcida. Tem uma equipe aqui, ao meu ver, melhor tecnicamente e até mais bem treinada. Eu sei que o Arteta faz um excelente trabalho no Arsenal, mas eu considero o Manchester City aqui com um enredo muito melhor. Então acredito que pelo menos não perca a partida, no máximo empate. Pagando aí por volta de 1,19, eu deixo o City na chance dupla bilhete para esse jogo. Vamos para o nosso jogo de número 11. Vamos lá que a gente passou da metade já. Agora eu tenho Dinamarca da primeira divisão, a Superliga. Eu tenho aqui um joguinho que é um dos meus favoritos, né? Eu tenho o Silkeborg aí, que para mim aqui eu falo aqui que é entrar e lucrar, enfrentando o Broadby. Tomara que ele não me apronte amanhã, né? Eu tô falando isso aqui porque eu pego uma sequência muito grande de green nele. Momento atual, a equipe da casa é terceira enfrentando a quarta. Momento atual do Silkeborg aí, nos últimos 5, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, mesmo retrospecto, né? No confronto direto, eu tenho um histórico aí a favor da equipe visitante e um empate no meio do caminho. Porém, como eu mencionei aí no Silkeborg, onde o Silkeborg joga e até o Broadby, onde eles jogam, eu entro em mercado de gols. Eu tenho aí, últimos 5 jogos entre as duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 em todos. E últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 também em todos. Não tem como deixar de operar. Dinamarca, mercado para gols, pagando um bilhete aí por volta de 1,22. Nem sei porque ele tá marcando isso aqui. Essa odd para mim era para estar 1,15, no mínimo. Então eu deixo aqui para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Vamos para o nosso jogo agora de número 12. Voltando para a Espanha, La Liga. Eu tenho o Villarreal enfrentando o Barcelona. A equipe visitante, a primeira colocada da competição, enfrentando a quarta. Momento atual do Villarreal aí, nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. O Barcelona, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, tem oscilações, ora a equipe da casa, ora a equipe visitante. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Últimos 5 jogos entre as duas equipes, mais de 1,5 em 4. Últimos 5 jogos do Barcelona, eu tive aí mais de 1,5 em todos. E últimos 5 jogos do Villarreal, mais de 1,5 também em todos. Bilhetinho para essa partida aqui, para ficar tranquilo, ao meu ver, pagando por volta de 1,14, é para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo.
Vamos lá, tá acabando, meu rapaz. Jogo de número 13 agora. Vamos lá, voltando para a Bundesliga feminina agora, Alemanha, 1h30 da tarde. Eu tenho Wolfsburg feminino enfrentando o Colônia feminino. Momento atual, a equipe da casa, quinta colocada enfrentando a nona. Equipe da casa aí, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho um histórico total aqui a favor da equipe da casa. O que eu vou operar para esse jogo? A vitória do Wolfsburg. Pô, Bruno, a odd tá esmagada? Tá. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tive um jogo hoje aqui que eu não coloquei na grade do sábado, mas que eu sabia que ia jogar, mas eu, Bruno, não operei. Mas eu fui dar uma olhada lá o que aconteceu. Começou também a La Liga feminina. Você vê que eu sempre trago jogos aqui também. Hoje jogou o Barcelona. A odd do Barcelona tava a mesma coisa aqui, tava esmagada. Se eu não me engano, tava até mais, tava 1,02. Acabou o primeiro tempo, aquela nossa metodologia de trabalho. Não saiu gol. Foi sair gol já com 70 minutos do segundo tempo. Então eu falei, não vou deixar de trazer, porque pode ocorrer uma situação dessa aqui. O que o Bruno recomenda quando a odd está esmagada para mercado feminino? Quem quiser pegar aí uma pré-live, botar um bilhetinho, essa odd só para completar alguma coisa, beleza, deixou lá. Quem quiser levar esse jogo pro ao vivo, vai que no primeiro tempo aqui o Colônia faz um golzinho, ou então o primeiro tempo termine 0-0, como eu mencionei o exemplo de um jogo de hoje, que eu não botei na grade, mas eu observei. Eu já falo isso porque tem uma tendência muito forte, que tem algumas pessoas que já trabalham aqui comigo, já conhecem isso que eu menciono. Mercado feminino, onde eu tenho uma equipe muito favorita, acontece muito isso, onde ou ela começa perdendo, ou o jogo fica amarrado, que a outra equipe só se defende. Então, quem quiser pegar essa odd esmagada, tem valor, quem quiser levar para ao vivo, tentar pegar uma oportunidade melhor, tem muito mais valor ainda. Tá? Bilhete aqui, ao meu ver, é Wolfsburg jogando em casa para vencer a partida. As meninas do Wolfsburg para vencer. Vamos lá, jogo de número 14. Meu irmão, tem jogo, hein? Voltando aqui. Voltando não, né? Estamos na Alemanha, sendo que agora a gente vai para a Alemanha masculina. Bundesliga masculina agora. Eu tenho aí o ST Pauli enfrentando o Red Bull Leipzig. Momento atual aí, a equipe visitante, a sexta colocada, enfrentando a lanterna da competição aí. Inclusive, essa lanterna aí, essa ST Pauli, é a equipe que subiu, tá? Era da Bundesliga 2, era da segunda divisão, subiu para a primeira nessa temporada. Momento atual da equipe da casa, vem de um empate, uma vitória, 3 derrotas. A equipe visitante vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. No confronto direto entre as duas equipes, eu tenho aí até um histórico a favor da equipe da casa. Porém, está em 2024. Olha aí qual é o histórico, é de 2016 para trás. Hoje as duas equipes estão em parâmetros, ao meu ver, totalmente diferentes. O que eu venho buscar para essa partida aqui? Acredito aí que o Leipzig ele não perca a partida. No máximo ele sai de lá com um empate. Então o bilhetinho para essa partida aqui é uma chance dupla no Leipzig, pagando por volta de 1,18. Deixo como bilhete para esse jogo. Jogo de número 15, vamos lá. Vamos para a Espanha agora. Eu tenho o Raio Vallecano enfrentando o Atlético de Madrid. Momento atual é o Atlético de Madrid, terceiro colocado, enfrentando o Raio aí, que é o 11º. Momento atual da equipe da casa, últimos 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. A equipe visitante vem aí nos últimos 5, 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, tem até um histórico aí a favor do Atlético de Madrid, apesar de um empate pelo meio do caminho. O que eu venho trabalhar para esse jogo aqui, então? Eu venho trabalhar aí, se perde não, Bruno, uma chance dupla a favor do Atlético de Madrid. Pelo considerar aqui uma melhor equipe, ao meu ver aqui, viver o melhor momento e eu ter esse histórico aqui todo a favor do Atlético de Madrid. Então, um bilhetinho para essa partida aqui, uma chance dupla no Atlético de Madrid, pagando por volta de 1,21, deixo como bilhete para esse jogo. Vamos agora para o nosso jogo aí de número 16, o penúltimo jogo do dia. Às 4h30 da tarde, lá em Portugal, eu tenho o Sporting enfrentando o AVS. Esse AVS aí é uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada. Que é um cara conhecido aí, tem o Show. Lembra aquele goleiro histórico aí, que acho que já tem já disputou 5 Copas do Mundo? Ele tá agarrando para essa equipe aí, aquele goleiro histórico aí do México. Vamos lá, momento aí. O Sporting, que é o primeiro colocado, enfrentando aí o nono. Momento atual da equipe da casa, últimos 5 jogos, 5 vitórias. Enfrentando a equipe visitante aí, o AVS. Nos últimos. Eu falei AVC no início lá, desculpa, tá? Se eu falei nome de doença, perdão. É AVS o nome da equipe aí, desculpa. Momento do AVS aí, nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Não tem aqui um histórico de confronto entre as duas equipes. O que eu vou operar aqui? Considerando o Sporting aí, uma equipe muito melhor tecnicamente, vivendo até o melhor momento, eu deixo o Sporting aqui para vencer uma equipe que acabou de subir da segunda divisão para a primeira, pagando por volta de 1,10 é o Sporting para vencer. Para a gente finalizar o dia aí, vamos para o nosso Brasileirão, pelo menos um joguinho aqui, né? Eu tô trazendo aí Grêmio contra Flamengo, né? Que o Grêmio tá jogando em casa, às 6h30 da tarde.
Momento atual aqui, Flamengo, equipe visitante, a quarta colocada, enfrentando o Grêmio aí, que no momento é o 14º. Momento atual do Grêmio, últimos 5 jogos, vem de 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. O Flamengo, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No confronto direto, eu tenho oscilações aqui, apesar de um histórico aqui mais recente, até a favor do Flamengo, não tem nem oscilações, né? Eu tenho um histórico a favor do Flamengo e eu tenho uma grade aqui cortando, que é uma vitória do Grêmio. Porém, por que eu trouxe esse jogo aqui? Porque eu tenho o jogo de volta da Libertadores e eu tenho aqui o Flamengo poupando a maioria de seus jogadores. Não tem jeito, você vai poupar a maioria dos seus principais jogadores, vai entrar com alguns jogadores aí. O juvenis, né, como a gente menciona aí, ou então aqueles jogadores que não estão jogando num ritmo aí. O que eu considero para esse jogo? Se eu tenho aqui o Flamengo jogando com os jogadores reservas, ou até alguns da parte de juvenis aí, não vai ter aquele parâmetro tático de jogo, né? Aquele padrão de jogo, que são jogadores que talvez não atuaram muitas vezes juntos. Eu vou operar aqui numa chance dupla a favor do Grêmio. Vive um momento aí que está precisando vencer. Se não aproveitar o momento para vencer, vai se complicar. Aproveitando esse momento aí que o Flamengo está vindo com os jogadores aí reserva, eu vou operar aqui a favor do Grêmio na chance dupla, pagando bilhete aí por volta de 1,25, deixo como bilhete para esse jogo. Minha rapaziada, desculpa se o vídeo ficou muito grande, tá? São 17 jogos para domingo, fora o que eu comentei aí do sábado. Bilhetinho do canal aí que eu vou deixar aí, ó. Tô deixando uma tripla, tô um bilhete aqui do canal, tá? Tô deixando aí o Sporting para vencer a partida, o jogo do PSV também para vencer, e tô deixando o jogo lá do Magdeburg contra o Kaunas para sair mais de gol na partida. Isso na segunda divisão aí da Bundesliga, da Alemanha. Esse bilhete tem uma odd por volta de 1,57, é o bilhetinho do canal para esse domingo aí, tá bom? Mais uma vez aqui, muito obrigado aí, quem tá comigo desde sempre, aos novos inscritos também que chegaram aí, tá? Fiquem à vontade aqui, a gente trabalha todo dia aí de forma honesta para obter lucros. Mais uma vez, muito obrigado aí, um abraço no coração de vocês aí e até amanhã. Fiquem com Deus.